UP, ultraparlamentarismo. Como o legislativo pode ser uma solução para o Brasil? Eduardo Moreira de Aguiar Guimarães. Primeira edição, em 2016. Segunda edição, em 2023. Seu voto é 1. Use-o com critério. Unidade 1. Introdução. Capítulo 1. Entendendo o problema. Apesar de posicionamentos diferentes, todos no Brasil concordam que a política está sendo conduzida de forma errada. Em vez de somar a essa cacofonia de xingamentos, bandeiras e candidatos, vou propor uma ideia que surgiu depois de muita reflexão e estudo dos números do governo. Espero que a ideia do ultraparlamentarismo e o conjunto de políticas públicas que trago aqui sejam alternativas positivas que melhorem o debate nacional. Para entendermos o conceito que busco trazer, precisamos antes compreender que os posicionamentos que temos sobre política, religião e tantos outros assuntos vêm de um conjunto de crenças sobre a natureza do homem, como os relacionamentos em sociedade e do nosso relacionamento com o mundo. E com base nessas crenças e percepções que nos posicionamos na construção da nossa vida social. Essas crenças estão implícitas em cada ação que tomamos e, como resultado, estamos contribuindo para a elevação de cada uma das esferas sociais de forma distinta. As crenças e posicionamentos que temos se refletem na sociedade e formam manifestações sociais nos costumes, na religião e na arte. Dentro dessa visão que temos para si, e na relação com o outro surge o governo que se posiciona cada vez mais no centro da vida social, religando a rede de representações do indivíduo e o mundo. Essas crenças dissolvem em si as dimensões do humano e falham em descrever com precisão a realidade social. Dessa forma, a ideia do ultraparlamentarismo não surge em um vácuo de ideias, mas se manifesta em contato com diversos conceitos que foram construídos anteriormente. Nos próximos capítulos, você perceberá que vou trazer conceitos de diferentes autores e espero que, na medida do possível, eu consiga introduzir essa base conceitual da forma simples. O primeiro passo nessa série de conceitos vem da nossa própria concepção da estrutura da história e do papel do ser humano. É comum autores tentarem criar visões de mundo que explicariam toda a história da humanidade. Essa tentativa de criar uma única teoria que abarcaria a história do início ao fim se chama filosofia da história. No passado, Hegel, por exemplo, cria uma das primeiras filosofias da história, trazendo conceitos próprios como o de dialética e o espírito do tempo. Além de Hegel, temos muitos outros autores, como Kant, José Ortega, Gasset e Oakeshott, além do próprio criador do termo da filosofia da história, Voltaire. Uma dessas teorias de Thomas Carlyle é chamada de teoria do grande homem. Afirmava que alguns poucos indivíduos em cada época impulsionariam sozinhos a história para frente. Expor a visão que vamos utilizar no livro é importante porque essas crenças determinam muito do que vem a seguir. A filosofia da história que uso neste livro parte do princípio de que no início da história temos uma luta do homem contra a escassez. A escassez vem da representação da realidade. É a natureza humana que precisa de recursos básicos de sobrevivência, como comida e teto. Essa luta contra a escassez vem do trabalho com T maiúsculo, porque se entende não só o trabalho do dia a dia, que é responsável pela maior parte da produção, mas o trabalho criativo no desenvolvimento de novas tecnologias, o que é responsável pela variação da produção de um ano para o outro. Na prática, isso significa que a maior parte do que produzimos no fundo não vem do trabalho, mas da tecnologia. Vemos a produção que fazemos com as próprias mãos, mas no fundo, a maior parte dessa produção vem da tecnologia que utilizamos. Uma outra forma de explicar essa mesma ideia é com o conceito de entropia. A entropia seria a tendência à desordem. Imagine um objeto físico se desintegrando com o tempo, uma casa envelhecendo e caindo aos pedaços. Na contramão da entropia, existiria um esforço humano para a ordem. Por exemplo,
quando estamos trabalhando, plantando, produzindo, construindo. Durante a maior parte da história, o nosso esforço para produzir quase não foi suficiente para fazer face à tendência natural da entropia, isto é, apesar do esforço coletivo para a produção, o total produzido era quase o mesmo do que consumíamos. Essa ideia de história é economicista, no sentido que coloca a forma como produzimos e nos relacionamos no centro da história. Durante o livro, traremos vários conceitos de economia, contabilidade, estatística e ciências políticas. Uma base teórica em economia ajudaria muito na leitura dos próximos capítulos. E como disse anteriormente, na medida do possível, vou explicar os conceitos que são utilizados ao longo do livro. Voltando para a narrativa anterior, a luta contra a escassez se define por 3 movimentos principais. 1. O não poder. 2. Evitar o desprazer. E 3. Buscar o prazer. O não poder são as limitações naturais na nossa produção. A tecnologia que temos disponível nos permite produzir determinada quantidade, mas a nossa procura por produtos é muito maior do que a nossa capacidade de produzir. O não poder é um princípio do real porque a realidade impõe esse limite entre o que produzimos e o que podemos consumir. Essa distância não se dá por falta de vontade. Em economia, parte-se do princípio de que a demanda na prática é infinita, mas a oferta, por natureza, é limitada à nossa capacidade de produção. Buscar o prazer e evitar o desprazer é um conceito intuitivo. Esse princípio tem origem na filosofia do utilitarismo, que surge na Inglaterra em meados do século XIX. Juntos, esses 3 fenômenos, não poder, evitar o desprazer e buscar o prazer, formam a força motriz da história, isto é, aquilo que move a história para frente. Revisando a história, vamos ver que o homem sempre viveu em escassez. A nossa demanda sempre foi infinitamente maior que a nossa capacidade de produzir. Se existe a escassez, então, por consequência, implicamos a possibilidade de que talvez exista um mundo sem escassez. Essa situação de plenitude material seria a abundância. Escassez, trabalho, realidade e abundância se relacionam no mundo das ideias, como bases que guiam nossa visão da história. Produção da ciência e ciência da produção. Para compreender nossos esforços de luta contra a escassez, precisamos entender sobre nossa capacidade de produção. Das muitas artes e técnicas que desenvolvemos, o melhor entendimento do princípio da realidade vem da economia. Autores desse ramo do conhecimento descrevem a economia como uma ciência da administração efetiva de recursos naturalmente escassos. É pela economia que podemos entender sobre produção e consumo na nossa sociedade. Podemos entender como as coisas acontecem de fato, o que é chamado de análise positiva. Dizemos que uma coisa é positivada quando aquilo é efetivado, real, prático. O contrário de positivado é o conceito de prescrito. Prescritivo é como uma coisa deveria ser. Trata de questões do ideal. Voltando ao parágrafo anterior, a economia explica muito bem o que é positivo, mas não trata do que é prescritivo. Para tratar do que é prescritivo, nos reunimos em sociedade e criamos o governo. O governo, no início, não tratava de recursos. As primeiras tentativas teóricas de justificar a existência do governo vêm do século XVIII e do conceito do juiz imparcial. A ideia era simples. A vida em sociedade tem conflitos, e para resolver esses conflitos, precisamos trazer alguém que não conheça nenhum dos lados da disputa. Essa pessoa que vai julgar o caso de forma isenta é o chamado juiz imparcial. Há séculos, a ideia do governo era de simplesmente garantir essa pessoa para resolver possíveis conflitos na sociedade. Agora, é uma boa oportunidade para trazermos mais outro conceito, a diferença entre governo e Estado. A forma mais simples de diferenciar um do outro é o fato de que o Estado tem como característica principal a permanência, enquanto o governo é transitório. Um exemplo seria como a prefeitura é um organismo que faz parte do Estado. A prefeitura existe há séculos, mas a cada eleição, o povo elege um novo prefeito que vai formar um novo governo. Governos passam,
mas o Estado fica. Hoje, o Estado vai muito além de juiz imparcial. Enquanto a economia define como está a nossa capacidade produtiva, pedimos ao Estado para realocar parte do que produzimos. Nessa história, é como se o governo fosse um engenheiro a distribuir combustível a diferentes máquinas. Combustível de menos e sua máquina não funciona. O Estado hoje se dilui em diversos braços, que seriam os departamentos, ministérios e secretarias, buscando de forma ativa gerenciar e distribuir energia a todos os órgãos, assumindo para si o papel de projetar e decidir qual unidade deve ou não ser aprimorada. Essa ideia do Estado como um engenheiro, um dirigente que decidiria qual máquina deveria receber recursos, é uma simplificação muito perigosa. No passado, já tivemos vários problemas que vêm dessa ideia do Estado como o agente de mudança da sociedade. De forma célebre, esse erro crasso foi chamado de engano fatal. A diferença da economia que surge das relações entre pessoas e o Estado que surge da burocracia é representada pelo contraste entre o orgânico e mecânico. Enquanto as pessoas se relacionam de forma livre por vontade própria, as regras do Estado vêm de uma série de regulamentações, normas e documentos que, no fundo, são invenções humanas. As cobras e o efeito cobra. Enquanto na economia os recursos fluem de forma natural, pessoas trabalham, produzem, vendem e compram no Estado a mudança do recurso de um lugar para outro. No Estado, a mudança do recurso de um lugar para o outro vem da decisão intencional de um grupo de pessoas. Essas decisões do governo geralmente têm boas intenções, mas consequências terríveis. O nome que se dá a essas consequências negativas e inesperadas de uma política pública é o efeito cobra. O nome vem de uma política de controle de cobras em Delhi. Na época, a Índia fazia parte do Império Britânico. A cidade estava infestada de cobras e, vendo o sofrimento que isso gerava na população, o governo bem-intencionado teve uma ideia. O Estado daria uma recompensa a cada pessoa que trouxesse uma cobra morta para as autoridades de saúde. O efeito, claro, foi desastroso. Não só surgiram diversos criadores de cobra para coletar o benefício do governo, como no momento de revogação da política, os animais peçonhentos foram soltos pela cidade. Mas nem sempre a atuação do governo é tão desastrosa como no efeito cobra. Políticos, em geral, se apresentam como resolvedores de problemas da sociedade. Prometem que garantirão à população serviços gratuitos, prometem a construção de novos hospitais, prometem novas escolas, creches ou, sendo administrador de empresas públicas, prometem até que irão criar vagas de emprego, garantindo renda e sustento a famílias. O eleitor vota em promessas impossíveis no lugar das viáveis e se decepciona ao final dos 4 anos de mandato. A cada eleição, aquele desejo infinito de ter antes citado se sobrepõe à nossa capacidade real de atender a esses pedidos e, repetidamente, conduz a coletividade à construção desse tipo de Estado gerenciador que promete de tudo. Eventualmente, o desejo de um mundo sem escassez cede ao princípio da realidade. O eleitor pede mais, os políticos, claro, prometem. Depois de um mandato com gastos acima da nossa capacidade, somos forçados a desconstruir os avanços alcançados nos últimos anos, enquanto o eleitorado mantém a mesma crença de que o governo deveria e teria competência para administrar cada hospital, escola ou empresa, atuando na prática como um gerente, fazendo a mesma inversão que tratamos antes, o Estado como a força que levaria a sociedade para frente. Ou, em outras palavras, um dirigente que guiaria o caminho a ser percorrido pela sociedade. O engano fatal se repete de novo. A tentativa da construção desse modelo, que tenta atender demandas que na verdade são inalcançáveis, fracassou. Eleição após eleição, o povo se decepciona com novos governos, cobertos com casos de corrupção em benefício a empresas amigas, desvio de dinheiro, superfaturamento de obras públicas e Caixa 2. Para tentar entender o que está acontecendo, a sociedade chama os cientistas políticos. Os diagnósticos dados são os mais variados.
e culpam desde raízes históricas da formação do país até variáveis genéricas como cultura cívica predatória. Como em uma narrativa de quem matou, não é difícil encontrarmos o culpado pela corrupção do país. Falhamos não por questões de cultura, muito menos herança do passado de exploração colonial. Nosso contínuo erro é, e sempre foi, político institucional. O erro que sistematicamente vicia e macula todos os parlamentares e gestores. O ponto que vou defender nesse livro é que uma série de condições objetivas da estrutura do governo, sua formação e das eleições geram uma rede de incentivos e comportamentos desajustados. Depois de tratar como que esse sistema gera comportamentos errados, vamos entender como podemos votar para resolver isso. O sistema político. Nenhum sistema político é planejado para um bom governante. Quando escolhemos a forma de nos governarmos, buscamos um sistema que, mesmo os mal intencionados, se sujeitem a agir de forma correta. O modelo atual favorece a formação de políticos gerentes. O sistema acaba recompensando esses líderes que, personalistas, concentram o poder na sua imagem ao invés das propostas, e messiânicos, que vendem uma esperança de que eles sozinhos podem mudar o mundo. Esse personalismo se revela tanto em governos de grandes partidos, projetando uma roupagem de paternalismo, quanto em candidatos novos na política, vestindo a imagem de algo novo que consertaria as condições em que o país se encontra. Além desses políticos tóxicos, o sistema também recompensa alianças erradas de partidos políticos. As alianças são mastodônticas, ou seja, são alianças enormes que pegam partidos de esquerda até a direita. Essa aglomeração de diversos partidos é necessária para conseguir ter a maioria e aprovar as leis. Para alcançar essa maioria, a troca de favores se torna uma regra. O termo técnico para essa troca de favores seria fisiologismo, que são essas relações de troca entre partidos ou entre políticos para atender aos seus interesses políticos. Formam-se alianças entre partidos que não têm nenhuma relação, somente para que a maioria seja alcançada e os projetos de lei sejam aprovados. Infelizmente, muitas vezes esse fisiologismo também gera corrupção, quando políticos vão além do aceitável para garantir a aliança com os partidos da sua base. Cientes ou não, políticos mudam seus programas, crenças e ações por influência do modelo eleitoral e partidário adotado no Brasil. Isso afeta os políticos, como indivíduos, e os partidos, como grupo. Para os candidatos, as eleições majoritárias e alianças de campo a campo do espectro partidário levam a programas amplos e diluídos. Os candidatos não podem tornar qualquer posição para não se deslocar para fora da janela eleitoralmente viável. Além dos candidatos, as consequências nefastas, mas menos tangíveis, também refletem-se nos partidos. Algumas siglas partidárias nascem somente para se aproveitar dos fundos públicos, outras para servir de plataforma de uma única candidatura, ou ainda meramente para servir de travessia a outras legendas. Informação de rodapé. 1. Janela eleitoral é um termo para definir o campo de ideias da esquerda até a direita, que são eleitoralmente viáveis, ou seja, as ideias que um candidato pode defender e alcançar a maioria dos votos. Uma proposta é polêmica se ela gera divisão no eleitorado, e com essa divisão, o candidato pode deixar de ser eleitoralmente viável. No Brasil, partidos têm dono e são vendidos como legendas de aluguel. A obrigatoriedade de filiação partidária para disputar eleições mantém todos como reféns desses efeitos negativos, subjugando novos jogadores às regras quebradas. A maioria de todos os defeitos do atual modelo não se reflete em candidatos ou em partidos. Não é para os mal intencionados que temos que olhar, mas sim para aqueles que genuinamente querem o progresso. São políticos bem intencionados que acreditam que o Estado é a forma que move a sociedade, que acabam por reforçar a ideia de Estado gestor. Fazer uma campanha em defesa do Estado gestor tem duas vantagens para o político. Uma que, gerenciado cada vez mais assuntos,
o Estado cresce e o político tem mais recursos para gastar. E a segunda, que nas alianças para formar maioria, o político pode usar uma dessas empresas como moeda de troca, fisiologismo, e garantir a sua maioria. Ponto de maculação. Nossa política é formada de ciclos. Temos um período de campanha em que os partidos lançam seus candidatos. Depois de eleitos, eles assumem o mandato e têm 4 anos para governar. Ao fim dos 4 anos, temos novas eleições e o ciclo se repete. É em um ponto bem determinado desse ciclo que todo e qualquer governo precisa ceder ao fisiologismo. Esse ponto que macula qualquer tentativa de mudança, inescapavelmente, é o que solapa por completo a possibilidade que um bom político resolva grandes problemas. Nossa marca calamitosa, esse ponto de maculação de todos os governos, se dá no governo de coalização. Não importa qual seja o partido ou candidato que venha a ganhar a eleição no momento que ele é eleito, ele precisa se sentar à mesa como o legislativo e alcançar a maioria necessária para colocar em prática suas propostas. Os partidos não dão, e nem é de se esperar que deem, seu apoio por simples altruísmo, em bona fide, pelo bem da nação, ou muito menos por afinidade ideológica. Todos os partidos que formarão a nova base aliada querem os cargos no executivo do governo, que se forma ou, caindo na ilegalidade, dinheiro. Sem maioria no legislativo, nada vai para frente. Desde grandes obras até pequenas regulamentações, qualquer iniciativa prevista no programa de campanha torna-se inalcançável. Nota de rodapé. 2. Claro que isso é uma simplificação. O objetivo é ilustrativo. Senadores têm mandatos de mais de 4 anos e o ciclo eleitoral começa antes do fim do mandato. 3. Comportamento desinteressado. Atitude de fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Até funções essenciais como o pagamento de salários dos funcionários públicos ou repasse de verbas para o funcionamento de serviços públicos. Em outras palavras, sem maiorias nas casas legislativas, qualquer novo governo já nasce morto. Reconstrução e obsessão. A relação do eleitorado com os 3 poderes formadores da República também desempenha papel fundamental na reconstrução desse sistema. A confiança incompreensível dada pelos brasileiros ao Executivo vem do engano do Estado gestor e da crença do Estado como a entidade que move a sociedade. Isso é reflexo do messianismo fortíssimo do eleitorado e reforça o modelo atual de amplos poderes ao Estado. Na situação que tratamos anteriormente, do ponto de maculação, a coalizão como necessidade e a formação de maioria como desastre levam a situações preocupantes. Uma tentativa de enfraquecer o legislativo para agilizar o processo de formação da maioria não é nem de longe uma solução. Se com o legislativo o executivo é corrupto, sem ele o executivo hipertrofia com poderes sem limites. O eleitorado erra repetidamente de forma irracional, reflexo de um verdadeiro delírio messiânico, em buscar a saída de seus problemas pelo executivo. Esse caminho leva diferentes governos à mesma farsa, repetindo em momentos diferentes e com rostos e programas diferentes os mesmos erros. Buscam por partidos honestos, candidatos éticos ou se contentam pelo menos pior na esperança de quebrar o ciclo vicioso instalado. Se apoiam em mitos do bom gestor ao homem do povo, na esperança de que algo diferente aconteça no futuro. Não que a busca pela ética seja dispensável ou algo menor. Apesar de não se firmar na expectativa de um governante honesto, qualquer sistema funciona melhor na existência de um. Mas o modelo atual se sustenta em duvidosa crença na boa natureza dos governos, e o eleitorado espera que a máquina funcione pela simples mudança de um nome. Com um voto refém a subjetivismos, os mecanismos de controle da população não funcionam em garantir que o Estado cumpra seu papel. O ultraparlamentarismo
visa conciliar a necessidade de assistência aos que precisam e a necessidade de um Estado que garanta a efetivação desses direitos. O ultraparlamentarismo é um conceito de como votar de forma objetiva e organizar um Estado que assumiria novo papel, abrindo espaço de atuação ao indivíduo, garantindo o bem-estar da população e assegurando que os recursos sejam alocados dentro da nossa capacidade e onde tenham seu maior retorno. Reinterpretando a máxima, o ultraparlamentarismo teria democracia por princípio, economia por base e assistência social por fim. Enquanto eleitores depositam suas crenças e fantasias no executivo como protagonista do desenvolvimento nacional, continuaremos falhando miseravelmente. O que busco demonstrar nos próximos capítulos é exatamente o inverso. O legislativo pode e deve ser o principal apoio para que a sociedade se expresse como força motriz da história. A política está sujeita a experimentações e testes. Ela não é um livro de regras, mas é através dela que buscamos a melhor forma de nos servirmos uns aos outros. Esse pequeno ensaio vai se dividir em 3 partes com textos adicionais ao final. Na primeira parte, vamos entender nossos problemas políticos, como funciona o sistema eleitoral brasileiro e como podemos votar de forma mais eficiente. No capítulo seguinte, vamos entender o sistema eleitoral e no capítulo final, vamos entender a proposta do ultraparlamentarismo na política. Na segunda parte, vamos tratar de serviços públicos. Vamos falar de educação, saúde e assistência social. Nosso objetivo não vai ser entender cada um desses serviços porque isso demandaria um livro inteiro para cada caso. Vamos somente entender como que o ultraparlamentarismo se relaciona com cada um desses temas. Na terceira e última parte, vamos concluir as ideias apresentadas. Também vamos retornar ao ponto inicial da escassez e a abundância, dessa vez para tratar do futuro. Ao final das 3 partes, haverá um texto adicional. Esse texto não é essencial para entender o ultraparlamentarismo, mas tenta explicar antecipadamente dúvidas que provavelmente serão perguntadas. Lembrando que o objetivo do ensaio é uma construção. Essa edição com certeza terá diversos erros e edições futuras posso consertar cada um desses pontos. Sinta-se livre para me falar dos erros e pontos de discordância e que você lê aqui e escrever o seu próprio ensaio com sua proposta de governo.